Vamos lá, galerinha. Olha só, mais um exercício sobre transmissão de calor, ok? Então, esse exercício, ele diz o seguinte: quando há diferença de temperatura entre dois pontos, o calor pode fluir entre eles por condução, convecção ou radiação. Do ponto de temperatura mais alta ao de temperatura mais baixa. O transporte de calor se dá juntamente com o transporte de massa, no caso da condução somente, convecção somente, radiação e convecção, irradiação somente ou condução e irradiação. Olha só, galera. A gente sabe que no processo de transmissão de calor, o único processo em que a gente vai ter o transporte de matéria é o processo de convecção, tá? Somente o processo de convecção é onde a gente vai ter o transporte de matéria. Se você perceber uma panela, por exemplo, uma panela no fogo, tá? Você bota lá uma panela no fogo, essa panela ela está repleta de água, tá? E lá a chama começa então a aquecer essa panela. Então o que é que a gente vai observar ali? A gente vai observar aqui que a parte, tá? A porção de água mais próxima da chama vai aquecer mais. Por aquecer mais rápido, essa porção ela vai ficar menos densa. Então essa porção ela vai subir, né? Ela vai subir. A gente vai perceber a quantidade de água subindo. Por consequência, a água mais fria ocupa o lugar da que subiu. Nesse processo, a gente percebe que há deslocamento de matéria. Isso aqui vai acontecer tanto nos líquidos como nos gases. Então, a convecção térmica é o único processo em que há o transporte de matéria durante a transmissão de calor. Olha só, uma garrafa térmica, devido às paredes espelhadas, impede a troca de calor por condução, irradiação, convecção ou reflexão. A gente sabe que a garrafa térmica ela tem a parede, né, as paredes espelhadas. Se você ainda não percebeu, mas se você pegar uma garrafa térmica e abrir a garrafa térmica, você vai perceber que a parte de dentro da garrafa térmica ela é espelhada, tá? Essa região aqui de fora é espelhada e a parte interna também da garrafa ela é espelhada, ok? Isso estou me referindo ao conteúdo da garrafa. Você vai ter a parte plástica, mas dentro você vai ter a parte de vidro, tá? Então, essa parte aqui, ó, externa, é espelhado, tá? Vai ser espelhado. A parte interna também vai ser espelhado. Aí a gente diz aqui, para que serve esse espelhamento? Bom, como a função da garrafa térmica é manter o seu conteúdo a uma temperatura, né, constante, então se eu coloco aqui dentro alguma coisa quente, eu não vou querer que essa coisa quente esfrie, né? Então o que vai acontecer? O que vai acontecer é que se vier calor, né, por irradiação da parte externa, vai atingir a superfície espelhada e vai refletir, ok? E também o líquido aqui dentro, ó, que está aquecido, se ele emanar calor por radiação ou irradiação, vai atingir a parede espelhada, né? E o calor não sai por irradiação. Então, a parede espelhada da garrafa vai servir para isso, né? Para impedir a transmissão de calor ou a troca de calor por irradiação. Então, a garrafa térmica, ela vai ter essa parte aí de vidro e a parte, né, de fora, que é aquela parte que todos nós conhecemos, é uma parte de plástico, mas a parte interna dela é feita com esse vidro espelhado, ok? Se você pegar a garrafa térmica, você vai observar, só tirar a tampa dela, vai perceber que aqui dentro tem uma parede espelhada, que é para impedir a troca de calor por irradiação, apenas para isso. Assinale a alternativa correta. Então a gente quer saber qual é a alternativa correta. Vamos lá? A condução e a convecção térmica só ocorrem no vácuo. Galera, a condução ocorre em meios sólidos, tá? A convecção em meios fluidos, como no caso líquidos e os gases. No vácuo, a ausência de tudo isso. Então essa questão aqui é falsa, tá? A radiação é um processo de transmissão de calor que só se verifica em meios materiais. Falso também porque o Sol transmite o calor, né, dele para a Terra e entre o Sol e a Terra existe o vácuo, a inexistência, né, praticamente de matéria ali. Então, nesse caso, essa questão também é falsa, porque a radiação acontece, ok?
no vácuo, em meio sem matéria também. A condução térmica só ocorre no vácuo. No entanto, a convecção térmica se verifica inclusive em materiais no estado sólido. Olha só, a condução térmica só ocorre no vácuo. Essa aqui é mentira. No entanto, a convecção térmica se verifica inclusive em meios de estado sólido. Outra mentira. Duas mentiras em uma questão só. Letra D. No vácuo, a única forma de transmissão de calor é por condução. Falso. E a letra E. A convecção térmica só ocorre nos fluidos, ou seja, não se verifica no vácuo e tampouco em materiais no estado sólidos. Essa questão é verdadeira. Durante as noites de inverno, usamos um cobertor de lã a fim de proteger-nos do frio. Fisicamente, é correto afirmar que... Então, vamos à afirmação correta, né? A lã retira calor do meio ambiente, fornecendo ao nosso corpo. Galera, a lã não faz isso, né? De forma alguma. Essa questão é super falsa. A lã possui um baixo coeficiente de condutividade térmica, diminuindo, portanto, o fluxo do calor para o ambiente. Essa aqui é verdadeira. O que a coberta ou os cobertores, né? Eles fazem justamente isso. Por possuir um baixo coeficiente de condutividade térmica, eles impedem que a gente perca calor para o meio. Se a gente não perde calor para o meio, a gente vai sentir uma boa sensação, né? Que não vai ser uma sensação de frio. A letra C. A lã possui um alto coeficiente de condutividade térmica. Essa aqui já é falsa, né? Logo no início aqui a gente já percebe. A lã possui um baixo coeficiente de condutividade térmica. Isso é verdade. Aumentando, portanto, o fluxo de calor para o ambiente. Galera, se ela possui um baixo coeficiente de condutividade, ela não vai aumentar, né? Então, falsa também. A lã possui um alto coeficiente de condutividade térmica. Falso. Resposta correta apenas a letra B de bola. Então vamos lá, né? Vamos fazer essa questão aqui, que é sobre a lei de Fourier. Ela diz assim, ó, calcule a diferença de temperatura entre as faces de um vidro plano, cujo coeficiente de condutividade térmica é de 2 vezes 10 a menos 4 quilocalorias, segundo os metros graus Celsius. E a área igual a 2.000 centímetros quadrados e espessura de 4 milímetros. E o fluxo térmico de 1.500 calorias por segundo. Galera, o coeficiente de condutividade térmica, K, vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 4, tá? Quilocalorias, segundos, metros graus Celsius, tá? A área, olha só, a área é de 2.000 centímetros quadrados. A espessura, que é o nosso L, vai ser de 4 milímetros. O fluxo térmico, que é o Φ, né, é 1.500 calorias por segundo. Agora, note só, a questão quer saber a diferença de temperatura, o ΔT. Galera, antes da gente aplicar aqui a equação de Fourier, a gente precisa analisar as unidades para converter. Por exemplo, ó, se você perceber aqui, note o que é que você tem aqui, ó, quilocalorias. Esse K significa quilo, ou seja, 10 elevado a 3. Então isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ficar assim, ó, 2 vezes 10 a menos 4 vezes 10 elevado a 3. Ó, calorias por segundo, metros, graus Celsius. Percebeu? O K se transformou em 10 a 3. Note aqui agora, eu tenho centímetros quadrados e se eu analisar aqui a unidade aqui, ó, da nossa constante, é metros. Então eu tenho que converter esse centímetro quadrado para metros quadrado. De centímetros para metros eu divido por 100. Mas como aqui está ao quadrado, eu faço 100 ao quadrado. Então eu vou pegar 2.000, dividir por 100 ao quadrado, que vai dar igual a 10 elevado à quarta. Então, dividir por 100 ao quadrado é a mesma coisa de multiplicar por 10 a menos 4. Isso aqui vai ser igual ao quê? Eu posso cortar esses 3 zeros, ficar dessa forma, ó. 2, os 3 zeros sumiu, né? Apareceu 10 a 3. Aqui já está em metros quadrados. De milímetros para metros, eu vou dividir por 1.000. Ou seja, eu pego 4 e multiplico por 10 a menos 3 também, ó. Isso aqui vai dar em metros. Pronto, depois que eu converti todas as unidades, tá? Eu vou ter aqui como aplicar agora a lei de Fourier. A gente sabe que o fluxo térmico vai ser diretamente proporcional a uma constante vezes a área, tá, do condutor, vezes a variação de temperatura
e inversamente proporcional ao seu comprimento. Essa aqui é a lei de Fourier. Então, eu tenho que o fluxo térmico vai ser igual a K. Qual é o valor de K? Eu tenho aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 4 vezes 10 a 3. Tá? Então, se eu pegar esse valor e fizer o seguinte, ó, 10 a menos 4 vezes 10 a menos 3 vai dar quanto? Vai dar 10 a menos 1. Então, eu vou ter aqui 10 a menos 1. Tá? Vezes a área. A área vai ser 2 vezes, aqui é a mesma coisa, ó, multiplicação de potência em mesma base, conservo a base e faço, ó, 3 menos 4, menos 1, vezes a variação de temperatura, que é o que eu quero, sobre L. L é 4 vezes 10 a menos 3. Tá? Então, aqui vai ficar assim, ó, o fluxo térmico vai ser igual a, note, eu posso cortar esse 4 com esse 2 e com esse 2, porque 2 vezes 2 não é 4, né? 4 eu corto com 4. Em cima eu vou ter o quê? Eu vou ter 10 a menos 2 vezes o ΔT. Embaixo eu vou ter quem? Eu vou ter 10 a menos 3, apenas. O fluxo térmico eu sei que é 1.500, eu já posso substituir ele aqui, ó. Aí vai dar 1.500, tá? Que é igual a 10 a menos 2 sobre 10 a menos 3 vezes o ΔT. Percebe? Então, se eu resolver isso aqui, é divisão de potência de mesma base, né? Divisão de potência de mesma base, eu faço o quê? Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Vai ficar menos 2 menos 3. Isso vezes ΔT. Então, menos 2 menos 3 vai ficar como? Menos por menos aqui vai dar mais. Então, eu vou ter 3 menos 2, que vai dar 1. Então, vai ficar assim, ó, 1.500 é igual a 10, tá? Vezes ΔT. O 10 que multiplica, ele vai passar a dividir, né? Aí eu posso até simplificar aqui, ó. Simplifico esse 10 com o 0, tá? ΔT vai ser igual a 150 graus Celsius. Essa é a variação de temperatura entre as faces do vidro. Então, o que é que acontece aqui? Para resolver essas questões com a lei de Fourier, o primeiro passo que você deve fazer é sempre converter as unidades. Converta sempre primeiro as unidades e depois você aplica na equação de Fourier, o resultado sai com tranquilidade. Beleza?